Atenção, esse vídeo está sendo repostado devido a um strike aplicado pela AMC ao canal The Walker Center. Então reeditei o vídeo e troquei as cenas de episódios por fotos. Agora tá tudo ok. E aí, Walks! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do seu canal, exclusivo de The Walking Dead. E dessa vez, vamos falar sobre um assunto bem controverso, né? Vamos falar sobre os episódios mais incompreendidos de The Walking Dead. Aquele episódio que geral fala que é ruim, mas que não é bem assim, sabe? Vou explicar aqui e dar a minha opinião sobre esses episódios, né? Lembrando que não passa de uma opinião, tá? Então, se eu citar o episódio que você mais detesta aqui, o que vai acontecer pra muita gente aqui, saiba que não é a verdade, tá? Não é a verdade absoluta, mas também eu não tô errado, entendeu? Porque a opinião é assim. Não é porque eu disse algo que eu estarei errado ou que você deixará de estar certo por isso, entendeu? A opinião é assim, todo mundo tá certo a partir do momento em que todo mundo consegue explicar o porquê, as motivações de você achar tal coisa boa ou ruim, sabe? Seus argumentos que provam se você tá certo ou errado, entendeu? Então, se você tem argumentos pra achar que tal episódio é ruim de verdade, então certo você estará. E se eu tiver argumentos pra falar que ele é incompreendido, então incompreendido ele será pra mim, entendeu? É assim que funciona a opinião, pessoa. É, você mesmo. Eu tô falando com você que dá dislike nos vídeos das pessoas que exprimem a opinião só porque ela não foi um eco da sua própria opinião. Só porque a pessoa decidiu que seria uma pessoa e teria opinião própria, que pensaria por si mesma. É, eu estou falando com você mesmo. Roda a vinheta aí que eu tô enrolando nessa introdução. At the age of 5, I had something in mind. Bora lá, seguinte, olha lá. Lembrando que não é porque eu tô falando de episódios incompreendidos que todo episódio de The Walking Dead é incompreendido, né, galera? Tem episódio que realmente é ruim. Episódio assim que realmente não dá pra defender. Tem sim, e isso merece um vídeo que vai vir depois deste, né? Talvez eu faça hoje, de hoje pra amanhã, né? Talvez, eu faça ainda essa semana esse vídeo, né? Pra complementar a opinião, pra vocês entenderem a diferença de um episódio incompreendido e um episódio que é ruim de verdade, entendeu? Pra vocês entenderem a diferença bem explicadinho, sabe? Então vamos aqui. Terceiro episódio incompreendido de The Walking Dead, né? É uma listinha, né? Do terceiro pro primeiro. Vamos lá. Seguinte, episódio 12 da 7ª temporada, meu caro. Episódio 12. Esse episódio teve muita crítica quando saiu. Vocês têm análise dele, né? De quando eu vi ele pela primeira vez aqui no canal. E bom, foi um episódio do ano passado, tá fresco ainda. Então vamos falar dele primeiro. É o episódio em que a Michonne e o Rick saem por aí procurando armas, não é mesmo? Esse episódio que é focado em um só núcleo, e isso às vezes, grande parte das vezes, significa problema, né? E nesse episódio a gente tem a relação Rick e Michonne sendo explorada no seu máximo, né? Enquanto eles procuram armas e encontram lá um parque de diversões abandonado, onde tem uma porrada de zumbi lá, e aí eles armam um plano lá pra conseguir tirar as armas dos zumbis militares que tinham por lá. Beleza, né? Primeiramente, eu vou falar que eu sei que esse episódio tem defeitos, tem problemas, ele veio em um momento onde já tava tendo episódio demais focado em um só núcleo, já tava enchendo o saco essa parada, veio depois do pior episódio de The Walking Dead, né? O episódio 11, que pra mim é o pior de todos, não tem outro que seja pior que esse. Então ele tem uns probleminhas, né? Será mesmo que um episódio inteiro focado naquele núcleo seria o ideal? Será? Entendeu? Ele tem essas ressalvas. E também tem o famigerado servo de CGI, né? Que foi, tipo, bem feio, né? Foi uma coisa assim feia de se ver, não foi legal. E provavelmente tem mais ressalvinhas. Mas eu quero explicar uma coisa aqui pra vocês. Uma coisa é você assistir esse episódio no dia que ele saiu, né? Enquanto você tá acompanhando a temporada e fica amargando uma semana inteira pra chegar o próximo episódio, né? Esperando aquela guerra estourar. Uma coisa é você assistir esse episódio neste contexto, e outra coisa é você assistir ele depois que a temporada inteira sai, entendeu? Veja bem, a ambientação daquele lugar, né? O parque de diversão lotado de zumbi, alguns zumbis armados e tudo mais, eu acho que é uma
ideia muito bacana, né? E eles correndo dos zumbis lá, armando planos. É um episódio que passa a ser muito incompreendido a partir do momento que você também pega a edição dele, né? A direção de fotografia e a direção do episódio em si. Porque você sente que ele foi feito com um esmero, sabe? Ele é visualmente muito legal, sabe? A gente tem pela primeira vez uma coisa mais colorida em The Walking Dead, né? Por causa que é num parque de diversões, né? E tem toda aquela paleta de cores lá, que é uma coisa que The Walking Dead não foca, né? Que é cores. E aí você vê cores no cenário. É uma coisa interessante de se ver. E também foi filmado com um esmero legal, né? É a Michonne matar zumbi, né? E você vê só a sombra dela. É umas coisas interessantes, umas sacadas interessantes, sabe? Um jeito de filmar inteligente. Sem falar do desfecho do episódio, né? Que mostra aquele diálogo incrível de ótimas interpretações, onde o Rick acaba se desabafando pra Michonne, né? Falando que o Glenn salvou ele e aí ele não pôde salvar de volta quando precisou. Aquela coisa bem, né? Foi bem emocional e foi interessante. É um episódio assim que ele não deveria estar na casa do ruim, entendeu? Tem os problemas dele, mas ele deveria estar na casa do episódio assim, ok, entendeu? Ele é um episódio ok total. O pessoal coloca ele lá no patamar baixíssimo quando não é assim tudo isso. Ele é um episódio ok, é um episódio na média, é um episódio legal. É um episódio legal de se ver. E quando você vê ele depois de um tempo que ele foi lançado, tipo, agora quando esse vídeo acabar, pega o episódio pra assistir ele separadamente, né? Você vai entender do que eu tô falando. Você vai entender que o episódio foi um tanto quanto interessante. Eu mesmo me sinto entretido toda vez que eu vejo ele, né? Eu tava vendo ele, acho que ontem, pra fazer o vídeo, né? Que eu já tava com esse vídeo matutando na cabeça há um bom tempo. Eu me diverti, sabe? O tempo passa rapidão e você não vê o episódio passar, entendeu? É um episódio bem feito por isso, entendeu? Ele não é um episódio ruim. É um episódio incompreendido da galera que taxa ele como ruim. Porém, eu acho que é um episódio na média lá, um episódio legal. E em segundo lugar, agora o bicho começa a pegar, porque em segundo lugar eu tenho um episódio aqui que é o mais detestável de muita gente e que eu particularmente gosto do episódio. Não é um episódio ok, igual foi o terceiro lugar. É um episódio que eu gosto, que eu acho que é muito bom. É episódio 4 da 6ª temporada, rapaz. É o episódio da história do Morgan, rapaz. Episódio de 1 hora, calcado só em flashback, né? Mostrando a história do Morgan, né? O que é que fez ele botar a cabeça no lugar? O que é que fez ele ter essa nova ideologia, né? De eu não vou matar pessoas. E diferente de muita gente que detesta o Morgan por causa dessa ideologia, eu sou um cara que gosta muito dessa ideia dele, não matar as pessoas, né? E é uma coisa que era necessária, meus jovens. Era necessária de ter esse episódio. Porque, mano, você vê o Morgan na 3ª temporada lá, doidão da cabeça. E aí você chega na 6ª e ele já tá são de novo. O que aconteceu neste meio tempo? Muita coisa deve ter acontecido nesse meio tempo pra ele botar a cabeça no lugar, não é mesmo? E, cara, aconteceu muita coisa mesmo. E antes vamos às ressalvas. É claro que é discutível também o fato de esse episódio ter 1 hora só focado nesse núcleo, né? É um episódio especial com 1 hora de duração e é focado só nessa história. E ele vem saindo de uma sequência de episódios absurdos, né? De episódios assim, no talo da qualidade de Walking Dead, né? Que são os primeiros 3 episódios da 6ª temporada que são muito intensos, né? E aí você volta no flashback, né? Você não avança. Você volta pra explicar alguma coisa. Então, foi meio anticlimático pros fãs que estavam assistindo, né? Saindo daquela sequência incrível e querendo saber se o Glenn de fato morreu ou não, né? Então, talvez ele seja mal colocado na ordem dos negócios, né? Será que foi o momento ideal pra jogar esse episódio lá? Mas a galera tava querendo saber do Glenn, entendeu? Não tava querendo saber da história do Morgan naquele momento. Então eu acho que foi aí que o episódio pecou. Mas o que torna esse episódio legal, o que torna esse episódio bom e o que faz eu gostar desse episódio é como eles decidiram contar essa história, entendeu? O roteiro é legal, cara. O roteiro é legal. A história é interessante dele encontrando esse cara, né? Que é meio que quase um monge, né? E o cara prendendo ele e tentando
tentando endireitar ele, ensinando a arte do Aikido pra ele. E aí a gente tem a Tabitha, né, melhor personagem do Walking Dead de todos os tempos. Um negócio legal, é interessante você ver a redenção desse personagem, né, do Morgan, como aos poucos, bem aos pouquinhos, não é nem um pouco forçado, bem aos pouquinhos o Morgan vai voltando às origens, vai deixando a loucura de lado e tomando essa ideologia aí, que num apocalipse zumbi, cara, essa ideologia de você não matar a gente é muito interessante, cara, é muito insano o cara pensar assim, toda vida é preciosa, é uma coisa interessante, bonita, né, uma ideologia difícil de se manter num apocalipse zumbi, entendeu? E é uma coisa que eu admiro no Morgan, foi legal demais essa origem, né, de onde surgiu essa ideia de toda vida é preciosa. Eu gosto desse episódio bastante, não entendo de verdade porque ele é mal compreendido, tem essas ressalvas, obviamente. É um episódio tão legal de assistir, principalmente separadamente, cara. É um episódio legal, interessante ali, ó, redondinho na dele e zaz, entendeu? Ele é uma história bem contada, e o que mais você quer assistindo uma série de TV, se não uma história bem contada, não é mesmo? Então vamos pro primeiro lugar aqui, que eu estou me demorando demais nessas coisas. Primeiro lugar, né? E agora é a hora que o bicho pega, porque no primeiro lugar eu deixei um episódio que este sim tem gente a rodo que não gosta dele, né? Episódio 12 da quarta temporada, menino. Ai, Jesus. É aquele episódio em que o Daryl e a Beth saem andando e sobrevivendo por aí, né? E a Beth quer tomar uma birita, né? E aí o Daryl tá de mal com a vida. E aí depois ele toma umas e fica doido. E aí a Beth consola ele. E aí tem aquela cena bonitinha lá, né? E depois eles queimam o dinheiro e jogam na cara. Mano, é esse aí que é o episódio, né? E aí você fala, mano, esse episódio não avançou a história. Foi um episódio de um monte de cena e não avançou a história. A gente queria saber dos outros núcleos, principalmente numa época em que a série tava cheia de núcleos, né? Tinha núcleo de um monte de personagem ali e focaram um episódio inteiro só em Beth e Daryl, não é mesmo? E esse aí foi o erro do episódio. Esse é com certeza o erro do episódio. Focar num núcleo, né? Um episódio inteiro. Cara, se eles tivessem intercalado essas cenas ao longo de vários episódios, né? Teria funcionado muito melhor. Mas não fizeram isso. E esse foi provavelmente o erro. Mas veja bem, por que eu acho que esse episódio é bem compreendido? Eu tava assistindo ele, tipo, agora mesmo, antes mesmo de eu começar a gravar esse vídeo. E ele é filmado com um esmero tão grande, é feito com carinho, sabe? O episódio é feito com carinho. Cada plano dele é muito bem pensado, sabe? O jeito que eles enquadram cada plano, o jeito que eles prepararam o cenário, sabe? É muito bem preparada a destruição apocalíptica desse episódio em especial, entendeu? O jeito que eles trabalharam o terror, né? O jeito que eles matam zumbis nesse episódio. O jeito que eles caracterizaram os dois personagens, né? A Beth e o Daryl. Eu nunca vi alguém tão sujo num episódio só. Pensa num povinho que tava sujo. É Daryl e Beth no episódio 2. E aí tem um monte de cena nesse episódio que é legal, cara. Tem um monte de cena ali que você assiste e você vê, cara, essa cena é bem feita, essa cena, bem legal. E eu vou falar qual é a melhor cena desse episódio. É a primeira, cara. A primeira cena do episódio é a melhor disparadamente, que é aquela em que eles entram no porta-mala do carro, né, quando tem uma horda de zumbi vindo de noite, mano. Aquela cena, a montagem daquela cena é impecável, velho. Que cena bem feita, mano. Ela trabalha a tensão. Aquele close chapado na cara do Norman Reedus e da Emily Kinney, cara. Aquela barulheira. Aquela cena é muito, muito boa, mano. Passa um terror, uma tensão tão forte, cara. É com certeza a melhor cena do episódio. É uma cena que eu gosto, tipo, bastante, muita. E no meio do episódio tem várias ceninhas assim que você vê, olha, cara mandou bem aqui nessa cena, hein? Cara mandou bem. E outra coisa que eu admiro bastante neste episódio é o Norman Reedus como Daryl. Esse episódio é um episódio em que o Daryl tá mostrando o melhor dele, entendeu? Mesmo quando ele tá fazendo carão, mesmo quando ele passa a metade do episódio inteiro, que é mais da metade na verdade, sem falar uma palavra, você nota a atuação dele na expressão que ele faz, o jeito que ele olha pra Beth, entendeu? Muito interessante, cara. É mais tridimensional a atuação do Norman Reedus. Ele consegue dar uma profundidade maior pro
Daryl neste episódio, coisa que não é muito comum na atuação do Norman Reedus como Daryl, porque a atuação do Daryl é sempre uma coisa mais rasa, sabe? É sempre sisudo, né? Cara de bravo e tal, mas nesse episódio, sabe? A atuação dele tá mais profunda, tá indo mais além do que só uma carranca de mal. Aquela cena em que a Beth acaba chorando, né? Enquanto eles estão lá naquela casa perto do campo de golfe e tal, daí a Beth acaba chorando e tudo mais. O jeito que o Daryl olha pra ela é muito interessante, a cara que ele faz, né? A profundidade daquela atuação, daquela expressão. E o clímax do episódio também é uma coisa interessante, sabe? Que é o Daryl tomando umas biritas lá e ficando meio doidão. E aí ele acaba mostrando a raiva, né? E a imprudência dele ao mesmo tempo. E aí com as coisas que a Beth diz pra ele, ele vai amolecendo até enfim chorar. E aí fica consumado uma relação muito boa entre a Beth e o Daryl, né? Que é uma coisa que eu gosto bastante na quarta temporada. E você vê que graças a esse episódio que essa relação foi consumada, né? Talvez demorem demais de uma cena ou outra, talvez seria melhor montar essas cenas todas durante outras cenas, né? Intercalando com outras cenas, né? De outros personagens, misturar, né? Com os outros núcleos, mas no fim das contas, cara, tudo isso foi necessário pra estabelecer essa relação dos dois, sabe? E quando você vê aquele episódio sozinho, sabe? Você pode pegar ele e assistir ele sozinho. Eu tava assistindo tipo agora mesmo. E eu fiquei completamente entretido, sabe? Fazia um tempo que eu não assistia ele e aí eu fiquei totalmente entretido, ou seja, é um episódio que cumpre o seu dever como episódio, né? Por isso que eu acho meio injusto a galera falar que esse é um dos piores episódios de The Walking Dead. Não, meus caras, tem episódio muito pior que esse aí. Esse episódio tem propriedades positivas muito boas, né? Filmagem, atuação, interpretações, composição de cenário, direção com esmero, tem essas coisas, sabe? Parecia que eles realmente queriam fazer aquele episódio, entendeu? Não é que nem certos episódios que eu vou falar do próximo vídeo, né? Que são episódios que são porcos, né? O episódio é feito de maneira porca. Não, esse episódio é feito com esmero, né? Então, pra mim, esse episódio é incompreendido e ele é legal sim. É um episódio na média. Lembrando que nenhum desses 3 episódios da lista são episódios top dos tops The Walking Dead de ser. Não são, cara. Gente, eu não tô falando nisso. Longe de mim. Só tô falando que eles são incompreendidos, sabe? Eles são episódios ok, episódios interessantes que a galera acha que são episódios ruins, e não só episódios ruins, mas são um dos piores episódios de todos, mas não é bem isso, né? Episódio ruim de verdade eu vou mostrar no próximo vídeo, entendeu? Então aguardem. E é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiverem gostado, clique aí no gostei, sabe? Pra ajudar o canal a crescer, pra ajudar esse bagulho a alcançar mais pessoas, sabe? Pra ajudar as coisas a acontecerem. Então deixa o like é bom, o like é interessante, ativa o sininho que toca de vez em quando, né? Pra receber os vídeos toda vez que eles saírem. Se inscreve no canal caso não seja inscrito, pra gente chegar no 100k e ter uma revolução logo neste canal, né? Subir a qualidade de produção um pouquinho. E a 8ª temporada se aproxima aí, hein, galera? Tá chegando e eu estou começando a ficar hypado. Tem coisa vindo aí, galera. Entra aí no grupo do Facebook, né? Onde a gente interage. É a rede social onde eu mais interajo com a galera. E tenho proposto umas coisas bem interessantes. Tem um post que eu fiz lá onde eu pedi sugestões de temas de vídeos, eu faço algumas enquetes por lá, né? Tem temas de vídeos pra aprovação, né? Post lá onde chega tantas curtidas, eu faço vídeo sobre isso e tudo mais, aquela coisa. Entra aí pra você ver e a gente se vê num próximo vídeo. Até mais e falou!